Nós vamos falar um pouquinho sobre a palavra de Deus, mas antes eu queria te fazer uma pergunta. O que prende a tua atenção? Algumas pessoas conseguem manter a atenção fixa em filmes, né? Outras, já quando estão vendo um filme, dormem, igual eu. O filme tem que ser muito bom para me manter acordado. Tem gente que consegue manter a atenção fixa e presa num jogo de futebol. É o meu caso, eu consigo ficar ali 2 horas assistindo tranquilo, sem piscar. Outros já se dedicam e conseguem se manter atentos com séries. Outros não. O que prende a tua atenção? Um livro prende a tua atenção? Ou será que você é daqueles que quando pega um livro, os olhos começam a cair, o sono começa a vir? Eu espero que você não seja daqueles que pegam um livro para dormir. Você pode até ficar com sono quando pegar um livro, mas não faça isso para dormir, por favor. Mas o que prende a tua atenção? Essa manhã eu quero chamar a tua atenção para algo que deve realmente prender a tua atenção, que é a palavra de Deus. Então abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 2. E nós vamos ver o que acontece quando nós prestamos atenção à palavra de Deus. Quando nós atendemos aquilo que a palavra de Deus fala aos nossos corações. 1 Tessalonicenses capítulo 2. A princípio, nós vamos ler apenas o versículo 13. Se der tempo, a gente avança um pouquinho mais. Se não der, a gente para por aqui e retoma depois. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Todo mundo achou? Diz assim a palavra de Deus, meus irmãos. Se você não achou, pode olhar aí no telão. Diz assim: também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Vamos orar? Vamos ver sua cabeça, feche seus olhos. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado porque a Tua palavra está aberta diante de nós e nós temos o privilégio, ó Deus, de ouvir aquilo que será falado. Nós temos o privilégio de, como igreja, estarmos reunidos para ouvir, ó Deus, o que Tu tem a nos dizer essa manhã. Por favor, ó Deus, ajude-me a pregar a Tua palavra com poder, com autoridade, Senhor. Que Teu Espírito Santo capacite-me, ó Deus, a falar aquilo que Tu desejas, ó Pai. E que o mesmo Espírito capacite os meus irmãos a ouvir e atender a mensagem que vem de Ti, ó Deus. Em nome de Cristo Jesus, nos abençoe essa manhã. Amém. Se você tem vindo e conseguiu acompanhar as últimas pregações que eu fiz sobre 1 Tessalonicenses, você vai lembrar o contexto dessa carta. Paulo pregou na cidade de Tessalônica e os irmãos daquela cidade creram na mensagem do apóstolo Paulo. Paulo passou ali algum tempo ensinando e mostrando a eles do que eles deveriam fazer, como eles deveriam viver. Mas uma forte perseguição da parte dos judeus se levantou contra Paulo, de modo que Paulo teve que fugir para que ele não morresse. Paulo fugiu então da cidade de Tessalônica, deixando uma igreja recém-formada naquela cidade. E aí está o problema. Paulo ficou preocupado, pensando: eu fugi por causa da perseguição. Como será que os meus irmãos em Tessalônica estão? Talvez eles estejam sofrendo. Talvez eles precisem que alguém vá lá e os anime e renove a fé deles. O que Paulo faz? Manda Timóteo ir à cidade de Tessalônica para que Timóteo pudesse ter notícia daqueles irmãos, para que Timóteo pudesse saber como aqueles irmãos estavam vivendo. Timóteo, então, como ele não era conhecido na cidade de Tessalônica, porque ele não estava na equipe missionária que foi com Paulo, Timóteo vai à cidade de Tessalônica, colhe as informações e traz para Paulo. E as informações são boas. No capítulo 1, a gente viu que Paulo tem diversos elogios a fazer a essa igreja. Paulo, no capítulo 1, vai dizer que a fé desses irmãos estava se tornando conhecida não somente na Acaia, mas na Macedônia. Em diversos lugares as pessoas estavam falando da fé dos tessalonicenses.
No capítulo 2, Paulo vai fazer uma breve defesa daquilo que alguns estavam acusando Paulo. Alguns estavam dizendo que Paulo era semelhante aos pregadores itinerantes da época. Que Paulo foi lá, pregou e foi embora só por causa do dinheiro. Paulo vai dizer, não, nada disso. Isso está errado. Por quê? Eu, quando fui pregar até vocês, eu fiz questão de não receber um centavo da parte de vocês. Eu fiz questão de não ser um peso para vocês. Paulo, de certa forma, estava antevendo a acusação que poderia vir e ali abriu mão de algo que era um direito seu. Paulo vai mostrar os frutos do seu trabalho. Paulo vai mostrar para esses homens que aqueles homens eram testemunhas da forma como Paulo viveu no meio deles. E aí, chegando aqui, no versículo 13, Paulo vai dizer que nós também agradecemos sem cessar o fato de vocês receberem da nossa parte a palavra de Deus. É interessante que Paulo inicia dizendo que ele agradece a Deus sem cessar. Paulo está sendo grato a Deus, por quê? Porque eles receberam a palavra de Deus. Paulo sabe que quando um homem ouve e atende a palavra de Deus, é pela graça. Paulo sabe que é o próprio Deus quem abre o coração dos homens para que recebam a palavra. Vocês lembram de Lídia, quando lá em Atos, se eu não me engano, capítulo 13, vai dizer que o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela atendesse a mensagem que era pregada. É Deus quem abre o coração dos homens para que eles atendam a mensagem. Por isso, Paulo agradece a Deus, porque eles ouviram a mensagem. Perceba que Paulo não diz assim, eu agradeço a vocês, Tessalonicenses, porque vocês ouviram a minha mensagem. Não. A gratidão de Paulo, em primeiro lugar, é uma gratidão para com Deus. Porque Paulo sabe que se Deus não abrir o coração dos homens, a mensagem não entra. As palavras podem ser ouvidas, mas elas não entram no coração, a não ser que Deus abra o coração e coloque as palavras lá. Nessa manhã, o meu desejo é que Deus possa, meus irmãos, abrir o seu e o meu coração, para que a palavra entre com abundância, para que a palavra fira o nosso coração e possamos sair daqui edificados essa manhã. Mas há um outro detalhe interessante na gratidão de Paulo. Perceba que Paulo está falando no plural. Paulo está dizendo, nós agradecemos. Paulo não diz, eu agradeço a Deus. Ele faz questão de dizer que nós agradecemos. Isso nos mostra que Paulo não era um lobo solitário do Evangelho. Paulo era alguém que gostava de andar em comunhão. Paulo era alguém que gostava de viver em comunidade. Paulo não era alguém sozinho. Paulo tinha seus companheiros. Paulo tinha seus amigos de missões, seus amigos que viajavam com ele por todo canto. E Paulo faz questão de dizer que não somente ele agradece, mas os outros também agradecem a Deus pela vida dos Tessalonicenses. E isso é interessante. Nós precisamos pensar como o apóstolo. Nós precisamos agir como o apóstolo. Não pensando e desejando viver a vida cristã como um lobo solitário. Ou como alguém que pensa assim, eu vou chegar na igreja, vou sentar lá no último banco. Quando acabar o culto, ninguém vai nem me ver que eu vou sair antes de todo mundo. E ninguém vai nem falar nada comigo. E vou para minha casa. Por quê? Eu não quero intimidade com o crente. Não quero esse negócio de conversar, não quero esse negócio de bater papo depois do culto, não quero comunhão, eu quero sentar, ouvir a pregação, cantar os louvores e ir para minha casa, ponto final. Não é o modo cristão de viver, me parece. Porque quando nós olhamos para as Escrituras, a gente vê que há comunhão. Quando olhamos para as Escrituras, nós vemos que os discípulos viviam unidos, repartiam, partilhavam, comiam na mesma mesa, havia intimidade, havia comunhão. O propósito da igreja é que haja unidade, não divisão. Não que um vai para casa, outro vai para o outro lado e acabou. Não. Como que a gente vai exercer o mandamento de aconselhar uns aos outros, de exortar uns aos outros, de fortalecer uns aos outros, de estender o braço uns para os outros, de orar uns pelos outros, se a gente não investe tempo conhecendo, conversando, ouvindo o que os outros têm a dizer? Por isso, essa atitude de chegar, ouvir e sair, me parece que não é uma atitude muito bíblica. Parece que a comunidade foi projetada para viver em comunhão.
Parece que a comunidade foi projetada para que você possa se chegar a mim e conversar sobre seus problemas, para que eu possa orar por você durante a semana. Parece que esse é o propósito. Me anima muito e me alegra muito quando às vezes algum irmão chega para mim e fala: não, porque eu estava na casa do fulano essa semana. Não, porque essa semana eu e não sei quem fomos a tal lugar. E eu fico feliz quando eu ouço isso. Assim como eu fiquei feliz quando eu vi a foto do Glenner com o João saindo, se não me engano foi quinta-feira. Falei, caraca, legal, estão juntos. A vida é em comunidade sim. A vida que requer discipulado. Não existe discipulado à distância. Discipulado é andando lado a lado, é caminhando juntos. Paulo está com outros irmãos. E Paulo, junto com os outros irmãos, está dizendo: agradecemos a Deus. E por que Paulo agradece? Versículo 13. Agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem da nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas como ela verdadeiramente é, como palavra de Deus. Paulo agradece porque ele, sendo um homem, pregou a palavra e aqueles homens a aceitaram. Eles ouviram, mas não apenas ouviram, eles receberam a palavra. Ela entrou no coração deles e começou a produzir frutos. Paulo está dizendo: eu agradeço, meus irmãos, porque vocês ouviram a palavra de Deus e não pensaram que era a palavra de homem, mas consideraram como ela verdadeiramente é, palavra de Deus. Meus irmãos, sempre que a Bíblia é aberta e exposta com fidelidade, a palavra de Deus está sendo falada. Eu lembro que quando eu era mais novo, estava começando ali a caminhar com a minha mãe no Evangelho, começando a ir para a igreja, eu pensava e sonhava que um dia Deus falaria comigo como Ele falava com os homens do Antigo Testamento. E eu pensava que Ele falaria de alguma forma audível, como o Vinícius falou essa manhã, e eu vivi um bom tempo pensando dessa forma. Talvez existam pessoas que ainda pensem assim. Só depois, de mais velho, eu descobri, quando a palavra de Deus está aberta, quando eu leio a Escritura, quando eu interpreto a Escritura corretamente, quando eu ouço alguém que está pregando fielmente a palavra de Deus, Deus está falando. E aí que está. Se Deus está falando, qual deve ser a minha reação diante daquilo que está sendo falado? Não é qualquer homem que está falando, é a palavra de Deus. Então eu não posso agir de qualquer maneira. Eu não posso reagir àquilo que está sendo falado de qualquer maneira. Uma coisa é desprezar ao Filipe. Outra coisa é desprezar a palavra de Deus. E parece que muitas pessoas ficam desatentas no culto, porque não entendem a importância do que está acontecendo. E parece que muitas pessoas deixam as suas mentes voar durante a pregação, porque não entendem a real importância daquilo que está sendo pregado. Se nós criarmos em nossos corações um senso e um pensamento de que a Bíblia é aberta no púlpito, sendo pregada fielmente, é a voz de Deus falando comigo, nós tenderemos à distração, nós tenderemos à falta de atenção. Nós precisamos nos dedicar, meus irmãos, a entender que verdadeiramente isso aqui é a palavra de Deus. Não podemos desacreditar disso. E se isso aqui, de fato, é a palavra de Deus, qual deve ser a nossa reação diante dela? Eu separei alguns pontos. Em primeiro lugar, não podemos faltar aos cultos. Por quê? Se a palavra de Deus está sendo exposta no culto, eu não posso faltar ao culto. Porque senão, eu não vou ouvir aquilo que está sendo pregado. A gente já frisou isso, já batemos nessa tecla praticamente o ano inteiro passado, falando sobre membresia, falando sobre igreja, e é importante sempre voltar a esse tema, porque a palavra de Deus está sendo pregada. Precisamos ter em mente que toda vez que eu sento nesse lugar, eu posso ouvir a voz de Deus. Mas Felipe, tem culto que eu venho e Deus não fala nada do que eu estou vivendo. Mas tem outros que você vem e Deus parece que abre a janela da tua alma e coloca aquilo que está passando contigo na boca do pregador. E ele fala o que você está vendo de fato. Como você vai saber se Deus vai falar diretamente com você ou não? Você vai ver. E ainda que ele não fale algo que você esteja vivendo naquele exato momento, talvez ele fale algo que você vai viver durante a semana. Como você sabe?
homens e mulheres têm perdido grandes coisas da parte de Deus pelo simples fato de faltarem aos cultos. A presença é importante. Estar presente, ouvindo a palavra de Deus constantemente é importante. A igreja, de fato, ela é essencial em nossas vidas. Nós precisamos, meus irmãos, fazer um esforço cada vez maior para estarmos presentes. Eu sei que existem dificuldades. Eu sei que algumas pessoas precisam trabalhar e às vezes não dá tempo, eu sei disso, mas eu não me refiro a isso. Eu me refiro às pessoas que têm a oportunidade, mas deixam de lado. Cuidado com isso. Não negligencie os cultos. Esteja nos cultos e então você poderá ouvir a palavra de Deus. Em segundo lugar, esteja no culto, mas esteja atento ao que acontece no culto. Porque é possível vir ao culto e ainda assim não estar no culto. É possível vir ao culto, cantar os louvores, ouvir a palavra, mas não estar presente de fato com o coração. E aí tem um grande problema. Porque na sua mente você pode dizer, não, eu estou bem porque eu vou a todos os cultos. Não, eu estou muito bem porque eu não falto, eu estou ali sempre. Mas será que sempre que você está aqui, você de fato está aqui? Será que todas as vezes que você senta para ouvir a palavra de Deus, você de fato ouve a palavra de Deus? Essa é uma pergunta que precisamos fazer aos nossos corações. Ou será que a sua mente viaja? Ou será que você está aqui, mas está pensando naquilo que vai acontecer mais tarde? A gente tem que tomar cuidado com isso. Paulo está agradecendo a Deus porque esses homens, eles ouviram a palavra de Deus. E eles receberam a palavra de Deus. E esse é o terceiro ponto. O primeiro é, esteja presente. O segundo é, ouça de verdade, se concentre. E o terceiro é, esteja disposto a colocar em prática aquilo que você ouviu. Porque não adianta você ouvir e não praticar. Não faz sentido. Você precisa estar disposto a ouvir a palavra de Deus. Você precisa vir para o culto pensando, o que eu vou fazer na casa de Deus? Ou o que o Senhor vai falar comigo, como o pastor já falou para a gente? O que Deus tem para falar comigo essa manhã? O que Deus tem para falar comigo essa noite? E aí, quando Deus falar, de fato, coloque em prática. Tiago diz, meus irmãos, não sejamos ouvintes apenas da palavra de Deus, mas sejamos praticantes. Não adianta virmos culto após culto e apenas ouvirmos sem colocar em prática. Esses irmãos, eles estavam ouvindo e eles estavam colocando em prática. Mas há um detalhe interessante aqui. Paulo pregou a esses irmãos, eles ouviram a palavra de Deus, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. Eles receberam, eles colocaram em prática, porque Paulo diz que a palavra agiu neles de modo eficaz. Ou seja, a palavra cumpriu o objetivo que tinha para ser cumprido na vida deles. Isso quer dizer que a palavra agiu de modo eficaz? Que a palavra, meus irmãos, possa agir de modo eficaz em nossas vidas. A palavra pregada, ela sempre tem um objetivo. No caso dos Tessalonicenses, me parece que, a primeiro modo, a palavra pregada por Paulo era a conversão da vida daqueles homens. E a palavra cumpriu aquele objetivo. Eles se converteram. Quando nós vimos aos cultos, a palavra tem um objetivo. O objetivo dessa manhã, por exemplo, qual é? É chamar a tua atenção para que você preste atenção na pregação. É chamar a sua atenção para que você se esforce a vir ao culto. É chamar a tua atenção para que você coloque em prática aquilo que é pregado. Esse é o objetivo da mensagem. E ela vai agir de modo eficaz na vida de vocês se vocês atenderem a ela. Se vocês não atenderem, ela não vai agir de modo eficaz, ou seja, ela não vai alcançar o objetivo. Paulo está dizendo que a palavra alcançou o objetivo na vida desses irmãos. E sabe o que é interessante? Isso não depende absolutamente nada do pregador. Ao mesmo tempo que pregar é algo difícil, em outra medida, em outro sentido, também é algo que a gente simplesmente entrega. A mensagem proclamada, ela é entregue. E o restante é Deus que faz. Ao mesmo tempo que há um peso no coração do pregador em como transmitir a mensagem, também há um alívio em saber que a palavra vai cumprir o seu efeito, independentemente de mim.
Como o pastor já falou, tem vezes que a gente prega e a gente pensa, meu Deus, como eu preguei mal essa manhã. Como eu preguei mal essa noite. Nossa, eu acho que ninguém foi edificado. E de repente, do nada, alguém chega e fala, nossa, eu fui muito edificado essa manhã. Eu fui muito abençoado por você essa manhã. E a gente olha e fala, meu Deus, não conseguimos entender. Como Deus pode usar homens pecadores, como Deus pode usar sermões que aos olhos do pregador foram um lixo, mas para quem está ouvindo foi tesouro. Não tem como a gente entender. Por quê? É uma obra completamente divina. Quero convidar você a abrir a palavra em Jonas capítulo 3. Olha que coisa interessante. Jonas capítulo 3. Jonas capítulo 3. Versículo 1. Ó, quem não achou pode olhar ali no telão. Presta atenção, olha só, olha isso. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com essa ordem. Qual foi a primeira vez que a palavra veio? No capítulo 1. Jonas atendeu? Não. Mas agora, olha agora. A palavra diz o seguinte, versículo 2. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. É a mesma ordem do capítulo 1. Versículo 3. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Presta atenção nesse detalhe. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante quantos dias? 1 dia. Proclamando, olha a mensagem dele. Daqui a 40 dias Nínive será destruída. É uma mensagem convincente. É uma mensagem apressada. E é uma mensagem muito curta. Ele está correndo pela cidade praticamente e está gritando, daqui a 40 dias Nínive vai ser destruída. Não há uma mensagem com uma boa oratória. A retórica aqui não faz muita diferença. Aquilo que Jonas está falando é simples e até uma criança de 5 anos consegue entender. E ainda assim, a palavra de Deus vai dizer que os ninivitas, versículo 5, creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Olha a mensagem do profeta Jonas. Uma mensagem simples, apressada, mas que alcançou o coração de uma incontável multidão. Percebe como a palavra de Deus, quando é pregada, conforme Deus manda, ela pode produzir um efeito no coração das pessoas que Deus deseja? Não depende do pregador, porque a palavra tem poder. Não depende do mensageiro. Não depende se o mensageiro fala bem, se ele fala mal. Não depende se o mensageiro é instruído ou não. Não depende se ele estudou 10 anos ou não estudou nenhum ano. O simples texto bíblico, lido e entendido, tem poder de transformar a vida das pessoas. A simples pregação do Evangelho tem poder para transformar a alma. Talvez você seja testemunha disso. Talvez você possa testificar que isso já aconteceu com você. Quando você ouviu uma pregação, talvez o pregador não era um grande pregador. Talvez não era como um desses pregadores famosos que falam muito bem. Era alguém simples, humilde, mas que pregou a palavra de Deus e você sentiu o poder. E você sentiu o coração queimar, sentiu arder, sentiu o coração acelerar. Isso acontece por causa do poder do Espírito Santo, que é suficientemente poderoso para aplicar as palavras aos nossos corações. É como se rasgasse o coração e enfiasse a palavra lá dentro. Paulo está dizendo, vocês Tessalonicenses, eu agradeço a Deus por vocês, porque vocês receberam a palavra e ela agiu com eficácia na vida de vocês. Deus fez uma obra na vida dos irmãos Tessalonicenses. E a obra era
o trabalhar de Deus na vida deles. E como Paulo pode mostrar essa eficácia na vida deles? Versículo 14 de 1 Tessalonicenses. Como que agiu eficazmente a palavra de Deus? Da seguinte maneira, versículo 14. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia. Ou seja, eu, Paulo, sei que a palavra agiu com eficácia na vida de vocês. Por quê? Porque vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus que estão na Judéia. Ou seja, estavam imitando as igrejas da Judéia. E estavam imitando em quê? O versículo continua. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Olha o que Paulo está dizendo. A palavra que eu preguei a vocês e vocês receberam agiu com eficácia. E a eficácia foi tão grande na vida de vocês que vocês agora estão suportando as mesmas adversidades que os irmãos das igrejas da Judéia. Percebe que a palavra está causando na vida dos Tessalonicenses? Estão suportando as aflições. Lembra do que eu disse no começo? Que Paulo pregou lá, a perseguição se levantou contra Paulo, Paulo então fugiu e a perseguição continuou? É isso. Eles estão agora sofrendo. E a pergunta que fica é: o que os capacitou ao sofrimento? O que os capacitou a resistir ao sofrimento, a suportar a aflição? O quê? A palavra que agiu eficazmente na vida deles. É a palavra que vai ajudar você no dia da sua angústia. É a palavra que vai te fortalecer no dia do teu sofrimento. É a palavra que vai te animar quando o desânimo viesse a bater sobre a tua alma. É a palavra que você guarda no coração e que talvez você ouça e no momento não faça muito sentido, mas vai chegar uma hora que ela vai fazer total sentido e vai trazer ânimo à sua alma. Pense na pregação do Evangelho como um tanque de combustível. E toda vez que você ouve a pregação, está colocando um pouquinho mais de combustível na sua vida cristã. A sua caminhada está sendo um pouco mais alimentada. Você está vivendo e sobrevivendo às dificuldades da fé cristã porque você está ouvindo a palavra, porque você está ouvindo a pregação. E é ela que te capacita, é ela que te habilita a suportar o dia mau. Eu convido você nessa manhã a encher o tanque para resistir no momento da adversidade. Ainda voltando lá no profeta Jonas, no capítulo 2, quando ele estava dentro do ventre do peixe, vocês sabem o que ele fez? Ele orou. Mas sabe o que ele orou? Os salmos. Não tinha um pergaminho com ele. Sabe onde estava a palavra que ele orou? No coração. Em minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu, se inclinou para mim e me atendeu. É um salmo, e ele está orando de dentro do ventre do grande peixe. No maior momento de aflição, no maior momento de angústia, é a palavra de Deus que vai te fortalecer. O que você vai fazer quando passar pela provação, pela tribulação, e o seu tanque estiver vazio, e não tiver onde buscar? E não tiver de onde tirar forças? Por isso é importante que você valorize a palavra de Deus. Por isso é importante que você valorize a presença nos cultos. Ouvir atentamente a pregação e colocar em prática. Que nós possamos, nessa manhã, nos dedicar a isso. Lembrando daquilo que Jesus nos prometeu. Que o Consolador nos faria lembrar de suas palavras. E o Consolador nos faz lembrar de suas palavras também. No meio da provação, no meio da tribulação. Meu irmão, minha irmã, nessa manhã, eu quero convidar você a ser alguém apaixonado pela palavra de Deus. Eu quero convidar você a ser alguém ávido, desejoso, ansioso, alguém que não consegue esperar a hora de ouvir a pregação da palavra de Deus. Alguém que não consegue esperar a hora de ler a palavra, de buscar conhecimento, de buscar crescer no conhecimento da palavra, para que ela possa te fortalecer no dia mau. Meu desejo nessa manhã é que a palavra possa atuar com eficácia nos nossos corações. Amém, meus irmãos? Vamos orar?
Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado porque a tua palavra é viva, é eficaz, é mais cortante, ó Deus, do que qualquer espada de 2 gumes. Ó Deus, obrigado porque tu verdadeiramente fala com o teu povo por meio da tua palavra, Senhor. Que a tua voz, ó Deus, possa constantemente ser ouvida por nós, ó Deus. Que possamos ouvir a tua voz por meio dos sermões. Que possamos ouvir a tua voz também, ó Deus, por meio da leitura em casa. Que possamos ouvir a tua voz, ó Deus, por meio de conversas bíblicas com outros irmãos. Que a tua voz seja ouvida no nosso cotidiano, ó Deus. Não nos deixe sem a bênção que é ouvir a tua voz, ó Pai. Nós clamamos a ti pela tua graça, Senhor. Nós clamamos a ti pelo teu poder. E pedimos, por favor, Senhor, que a tua palavra atue com eficácia em nossas mentes e corações, ó Deus. Nós confiamos no poder do teu Espírito Santo. Encha, ó Deus, o nosso tanque espiritual com a tua palavra, para que possamos resistir, ó Deus, aos momentos de dificuldade, para que possamos viver a difícil vida cristã, sabendo que vale a pena suportar tudo o que devemos suportar, porque um dia estaremos contigo na tua glória, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nos abençoe. Amém, Senhor.